Segundo Samuel 4:4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que haja inspiração, que haja iluminação e que a tua unção possa fluir livremente nesta manhã. E que os ouvintes da tua palavra estejam com os ouvidos atentos, corações preparados para receber a semente que é a tua palavra, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Pode sentar-se, por favor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha a idade de 5 anos, quando chegou a notícia no palácio de que seu avô Saul, seu pai Jonatas, tinham sido mortos na batalha. E a sua babysitter, a sua criada, na tentativa de salvar a vida de Jonatas e também a sua, tomou aquela criança apressadamente, fugindo do palácio, e aconteceu algo trágico, um acidente. Ela deixou cair aquela criança de 5 anos, de uma altura relativamente grande, a ponto da criança cair e quebrar os 2 tornozelos de uma vez. E por causa das limitações da medicina da época e a gravidade da fratura, Mefibosete, a criança, ficou deficiente dos 2 pés. Se essa história terminasse aqui, seria algo trágico, triste, deprimente. Nesta manhã eu quero falar sobre restaurados pela graça, usando um texto do Velho Testamento, e é claro, vou contextualizar no Novo. O que aconteceu a Mefibosete é um retrato espiritual com 2 lados. Primeiro lado ilustra o que a graça de Deus é capaz de fazer pelo pecador, resgatando da miséria, das dores, das feridas, dos traumas da vida, das decepções, resgatando completamente. O segundo lado reflete algumas pessoas no meio cristão, algumas pessoas que frequentam igrejas, algumas pessoas que se denominam cristãs, mas que ainda carregam traumas, problemas mal ou não resolvidos, ainda carregam feridas que ainda não foram curadas, apesar de demonstrarem um sorriso de felicidade aparente, quando deitam a cabeça no travesseiro, sabem que não estão bem. Eles têm até pavor de dormir, porque sabem da possibilidade de não acordar mais e morrer na situação em que está. A história de Mefibosete relata esses 2 lados. Aí surge a pergunta: o que fazer? O que fazer quando as pessoas que deveriam cuidar de nós
nos machucam, nos aleijam emocionalmente, nos deixam cair e quebrar. O que fazer quando os nossos líderes nos decepcionam, não correspondendo às nossas expectativas, fecham as portas para nós, não acreditam no nosso potencial, eles nos aleijam emocionalmente. O que fazer quando sofremos as consequências das escolhas de outros, ou dos nossos pais, ou dos parentes e amigos? O que fazer? O que fazer quando nos sentimos humilhados, desprezados, desvalorizados, desonrados pelos nossos irmãos, desrespeitados por aqueles que deveriam nos amar e nos valorizar? O que fazer? No momento da minha vida que eu estava prestes a tomar a decisão de vir para a Flórida e começar um trabalho do zero, não começar uma igreja dividindo outra, não começar uma igreja tirando os crentes das outras, porque isso é fácil fazer. Basta ter um nome famoso, reconhecido, respeitado. Mas começar uma igreja do zero, cantando hinos da harpa na rua, isso não é fácil fazer. É difícil, é desafiador. E esse era o sentimento que estava no meu coração. E eu ouvi uma profecia que eu confesso a vocês que eu não acreditei nela, mas ela se cumpriu piamente. A profecia era: as pessoas de quem você espera receber a honra, te virarão as costas e te tratarão como um estranho. Eu falei, essa profecia só pode ser da carne, porque isso é impossível de acontecer. Mas foi exatamente o que aconteceu. E aí o que fazer quando aqueles de quem você espera a honra te viram as costas? O que fazer quando nós chegamos a um lugar que só Deus pode nos tirar? No lugar do anonimato, no lugar do silêncio de Deus. Porque são estes os lugares onde Deus prepara os homens e as mulheres que irão fazer a diferença, que irão impactar a sua geração. O que fazer? Vem comigo, vou te mostrar como Deus restaurou Mefibosete. Como Deus tirou Mefibosete de Lodebar e trouxe ele para o palácio. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatã, melhor amigo de Davi. Mefibosete era neto de Saul, o primeiro monarca de Israel. Mefibosete nasceu no palácio, com todas as mordomias de um príncipe. E ele estava na linha dos herdeiros do trono. Saul, seu avô, por causa da desobediência, mesmo tendo sido ungido por Deus, ele se desviou. E no final de sua vida, ele foi consultar uma feiticeira e fracassou numa tentativa de suicídio e acabou sendo morto pelas mãos de uma amalequita. A Bíblia diz, quando a babá de Mefibosete soube da notícia da morte do pai e do avô, ela, tentando salvar a criança, correu e deixou Mefibosete cair, quebrando
tornozelos ou pés? Quantos aqui já quebraram algum osso do corpo? Levanta a mão. Se você foi criado no apartamento, jogando bola de gude no tapete, empinando pipa no ventilador, você não sabe o que é isso. Mas se você foi criado na rua, muito provável que você tenha quebrado uma parte do corpo. Eu demorei a quebrar, mas quando quebrei, caprichei. É uma dor horrível, insuportável. É uma dor que qualquer homem, qualquer mulher forte vira uma criança a chorar. Imaginem a dor daquele menino com os 2 pés quebrados. Imagine as noites que aquela criança de 5 anos passou chorando. Os dias, as semanas, sem analgésico, sem oxicodon. Naprox, né, doutor? Sem analgésico, sem anti-inflamatórios, sem anestesias. Imagine a dor daquele menino. Imagine o sofrimento daquele menino. Talvez foi uma fratura muito grave, porque não foi uma rachadura como aconteceu comigo, mas foi uma quebradura muito terrível que os pés daquele menino ficaram atrofiados. E como consequência, a Bíblia diz que ele foi morar em Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, ou lugar estéril, ou lugar esquecido, ou lugar irrelevante, ou lugar do Zé Ninguém. Quem sabe alguém disse, Mefibosete vai morrer mendigando, pois não podia se defender, não podia trabalhar, não podia viver com dignidade, não podia defender sua família. As pessoas que olhavam para Mefibosete diziam: é um coitado, é um pobre coitado. Mas a sua história estava prestes a mudar. Deus mudou a história de Mefibosete numa noite. Da noite para o dia. Deus mudou a história de José do Egito. Da noite para o dia. José foi dormir presidiário e acordou e se tornou primeiro-ministro de Israel sem a ajuda dos STF. José dormiu na cadeia e anoiteceu sentado no trono ao lado de Faraó. Mefibosete dormiu em Lodebar e no próximo dia já estava almoçando e jantando com o rei no palácio em Jerusalém. A história de Mefibosete estava prestes a mudar. Um certo dia, Deus toca no coração de Davi. Deus move o coração de Davi. E Davi faz a pergunta em 2 Samuel capítulo 9. E você que está com a Bíblia aberta, e você que veio para a igreja ouvir a palavra de Deus, não veio ouvir história da carochinha, nem filosofia, mas você veio se alimentar da palavra de Deus, eu te convido você a me acompanhar na leitura de alguns textos do capítulo 9 de 2 Samuel. Olha o que diz.
2 Samuel capítulo 9, versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. 3 atitudes de Davi que exemplificam o que a graça de Deus fez por nós. 3 atitudes de Davi que exemplificam o que a graça de Deus fez por nós. Primeiro, posicionamento. Repita. Mais uma vez. Só as irmãs. Só os homens. Só as irmãs. Aí, saiu melhor. As irmãs falaram mais bonito. Os irmãos mais fortes. Posicionamento. A Bíblia diz que Davi mandou trazer Mefibosete de Lodebar. Trouxe ele para viver com Davi no palácio. Primeira coisa que Davi fez foi posicionar a Mefibosete, tirar Mefibosete do lugar que ele estava e colocá-lo no palácio. Isto foi exatamente o que a graça de Deus fez conosco, pecadores miseráveis. A Bíblia diz que Deus nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino. O salmista Davi diz: Ele me tirou de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e um novo cântico nos meus lábios. O apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A primeira coisa que a graça de Deus faz com o pecador é tirar o pecador do estado de miséria e de condenação eterna, em que todos nós nos encontrávamos um dia. E Ele nos transporta do reino das trevas, condenados à perdição eterna, e Ele nos traz para o seu reino. E nos posiciona dentro do seu reino. E Ele nos posiciona em Cristo Jesus. Ele nos posiciona nas regiões celestiais. E nos dá um cheque em branco, assinado pelo próprio Senhor. Mefibosete, que vivia em Lodebar, lugar distante, estéril, seco, de gente sem futuro, sem perspectiva de vida. Agora, Mefibosete é trazido de Lodebar. E Davi diz para Mefibosete: Mefibosete, eu lembrei da aliança que fiz com seu pai. E a partir de hoje, você viverá aqui no palácio comigo e se sentará à mesa comigo com os meus filhos todos os dias da sua vida. É isto que a graça de Deus fez conosco. Estávamos perdidos, estávamos condenados ao inferno. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Estávamos destinados à condenação eterna. Mas Deus, pelo seu amor, nos alcançou pela sua graça e nos perdoou completamente e nos deu o perdão dos pecados e nos lavou pela sua palavra e nos transferiu do reino das trevas para o reino da luz.
E a partir desse momento, nós somos uma nova criatura. O Espírito de Deus habita dentro de nós. E agora vivemos em novidade de vida. Primeira atitude de Davi que exemplifica que a graça de Deus fez por nós. Qual é? Qual que é? Segunda, transformação. Repita, por favor. Eu estou pedindo assim para você repetir, porque eu estou vendo que a luz está baixa, o clima está ideal, o sono está chegando, e eu vejo que você está me olhando em profundidade. Então, às vezes, falar te ajuda também. Diga posicionamento. Transformação. Vamos à Bíblia? Vamos lá. 2 Samuel 9, de 6 a 8. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Davi disse para Mefibosete: não temas, porque Mefibosete, eu imagino, tremia, literalmente, seu corpo tremia e suava frio, porque era um costume dos povos antigos, quando uma nova dinastia, um novo rei assumia, ele mandava matar toda a família do rei anterior, para que ninguém se levantasse contra eles, contra o rei. Hoje em dia eles não mandam matar fisicamente, mas aniquilam politicamente. É a mesma história, é o mesmo diabo. Tanto aqui como no Brasil é a mesma história. E aqui eu não estou fazendo discurso político, estou falando algo que é bíblico. Mefibosete tremia, suava frio. Por isso a primeira coisa que Davi disse foi: não temas, não tenha medo. Eu não te trouxe aqui para te matar, para te humilhar. Aí Mefibosete, quando ouve isso, diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Era assim que Mefibosete se sentia. Era assim que Mefibosete se via quando olhava no espelho. Mefibosete estava sofrendo a síndrome do cão morto. Quem sou eu? Eu não tenho nada, eu não sou nada. Um cão, ele late, ele avisa, ele morde, ele ataca, mas ele não se compara a um cão vivo, ele se compara a um cão morto que não servia para nada. Ele chega diante de Davi com a sua autoimagem destruída, com complexos, com feridas, porque alguém lhe deixou cair. Alguém lhe decepcionou. Alguém foi infiel com ele. Alguém foi injusto com ele. E ele deixou entrar no seu coração sentimentos complexos, traumas. E a sua vida emocional foi se agravando cada vez mais.
a ponto de se sentir como um cão morto. Mas Davi diz: não precisa temer, porque a partir de hoje, você será tratado como um príncipe neste reino. A partir de hoje, você não mais se chamará de cão morto, mas você será um príncipe sentado à mesa, junto com todos os meus filhos e súditos que aqui no palácio vivem. Segunda palavra-chave é a transformação. A Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus como Salvador, a graça de Deus nos transforma de dentro para fora. Mesmo que o nosso exterior não expresse, não demonstre, nós somos transformados de dentro para fora. Uma pessoa que verdadeiramente experimentou a graça de Deus, esta pessoa é linda de dentro para fora, mesmo que do lado de fora não contribua muito. Não adianta ser lindo de aparência, corpo atlético como o meu. Por que você está rindo? E ser vazio por dentro, e ser feio por dentro. Como é que eu sei que uma pessoa é vazia, feia por dentro? Quando abre a boca. Quando você fala, você demonstra quem você é por dentro. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aí alguém diz: eu falei da boca para fora, então você é um cabeça de vento. Não tem nada entre as orelhas. A transformação do Evangelho transforma a pessoa de dentro para fora. Uma pessoa que era agressiva se torna doce ou dócil. Uma pessoa que tinha instinto e espírito de lampião é adoçado pelo poder da graça. Significa que nunca vai ter um chiliques? Sim, de vez em quando, mas não é um estado constante de vida. A graça de Deus nos transforma de dentro para fora. Durante muitos anos, na igreja em que fui criado, cara feia, grosseria era sinônimo de espiritualidade. E os pastores sentavam no púlpito como se fossem coronéis, com a cara feia. E eles olhavam, e só com os olhos nós entendíamos tudo o que eles queriam dizer. Nós tínhamos medo dos nossos pastores quando criança. A gente via o pastor ali, a gente passava longe. Era fugir da aparência do mal. Por quê? Porque às vezes eles nos batiam, davam coque, e os nossos pais apoiavam. E agora, quando chegou a minha vez de fazer, não pode mais. Que era a vez de eu descontar. Criaram a lei da palmada logo agora. Agora que era a minha vez de me vingar, não pode. Verdadeira espiritualidade tem tudo a ver com uma vida cheia do Espírito, com doçura na alma. Eu digo a você, quanto mais cheio e cheia do Espírito você for, mais doce você vai ser. Quanto menos do Espírito Deus você tiver, mais grosso, mais grossa você vai ser. Por quê? Porque o Espírito Santo é um espírito de doçura, de amabilidade. E essa transformação que a graça de Deus opera, ela começa de dentro para fora.
Ela começa de dentro para fora. A pessoa era conturbada, perturbada, falava pelas orelhas. Falava tudo que pensava e não pensava o que falava. Agora, transformada pela graça de Deus, ela passa a ponderar. Ela passa a considerar de que as palavras têm efeitos de morte e de vida. A graça de Deus transforma o pecador, o vil pecador, que só falava palavrões, que só tinha críticas para fazer, transforma em uma pessoa doce, amável. Você conhece alguém doce e amável? Oh, amém, como é que saiu? E gente grossa, você conhece? Aumentou, amém, oh meu Deus do céu. Falta a presença de Deus, falta a unção de Deus, porque a unção de Deus ela adoça, ela torna as pessoas amáveis, carinhosas, respeitosas. Estivemos agora esse final de semana com o pastor Hernandes Dias Lopes, um dos pastores que eu mais admiro no Brasil. Apesar dele ser de doutrina, de teologia reformada, respeito ele plenamente. Eu gostaria muito de trazê-lo para pregar aqui na igreja. Grande homem de Deus. Nós fomos conversar com ele, ficamos impactados com a doçura dele. Um homem que tem milhões de pessoas nas redes sociais. Um homem que é requisitado, tem mais de 1000 convites por ano para pregar. Doce, amável. Eu fui tirar uma foto com ele, e olha que eu não fico tirando foto com ninguém, a não ser minha esposa e os irmãos da igreja. E eu falei, vou tirar uma foto com esse homem, porque eu admiro esse homem. É um grande homem de Deus, um grande ensinador, um grande pregador. E eu fui tirar uma foto com ele, e eu falei, pastor, o senhor pode me dar o privilégio de tirar uma foto com o senhor? Ele disse para mim, o privilégio é meu. Ele me quebrou no meio. Pá! Porque você conhece pessoas que não têm nada na vida e são arrogantes, são prepotentes. O evangelho transforma, a graça de Deus muda. Ah, mas eu sou profeta, eu sou sincero e verdadeiro. Mas seja doce. Não seja amargo, azedo. Não acorde de manhã e chupe um limão. Coloque gelo, água e açúcar. Faça uma limonada das suas amarguras. Seja alegre. Ninguém gosta de ficar do lado de alguém ranzinza, que fica reclamando da vida. Quando você acordar, fala, bom dia! Aí ninguém respondeu, fala, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor me deu. Viva de bem com a vida. Amanhã é segunda-feira, você acordar e fala, oh glória, estou vivo. Hey, vem em mim segunda. Quando você sair para dirigir o carro, alguém vai chegar e buzinar, entrar na sua frente, que passou a noite inteira chupando limão. Você vai com Deus, vai em paz. Eu estou em paz. Eu estou bem com Deus. A graça nos transforma de dentro para fora. Transformou Paulo de perseguidor a perseguido. Transformou Pedro, sanguíneo, violento, agressivo, em uma pessoa humilde. Transformou João, que era chamado de filho do trovão. Sabe o que é filho do trovão? João era aquele criador de confusão na cidade de Cafarnaum, que chutava, que jogava pedra nas janelas, que arrumava confusão de noite. Isso que é chamado filho de trovão. E a Bíblia diz que ele foi transformado num apóstolo do amor. O evangelho transforma de dentro para fora. Em último, e este último ponto é profético.
Primeiro ponto é posicionamento. Segundo é, terceiro é novidade. Diga novidade. 2 Samuel 9:12, a parte A do versículo diz: tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Mica em hebraico significa aquele que é semelhante a Deus. Sabe o que significa isso? Significa que você irá quebrar o ciclo do mal na sua geração, na sua família. Os seus avós, quem sabe, foram pessoas más, incrédulas, ímpias. Viveram uma vida totalmente contrária à verdade do Evangelho. Seus pais deram maus testemunhos, não souberam te criar, brigavam, se divorciaram, te abandonaram, traíram, se agrediram. E esse mal vem se perpetuando dentro da sua casa, dentro da sua família. Todo mundo morre de câncer, morre de coração. Todo mundo tem problemas de agressividade. Todo mundo é mal. E o mal se perpetua dentro da sua casa até que a graça de Deus te alcança. Quando a graça de Deus alcança uma pessoa, o ciclo do mal é quebrado ali. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome é aquele que é semelhante a Deus. É dizer, eu sou defeituoso, eu tenho problemas, limitações, mas o meu filho vai ser semelhante a Deus. Vai ser como que Deus. Eu encerro dizendo para você que os seus filhos não herdarão os seus traumas, os seus fracassos, as suas decepções. Por quê, pastor? Porque você quebrará esta maldição passada pelos seus antepassados. Você quebrará este ciclo de maldade que habita dentro da sua linhagem genealógica. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus, quando manifestada, ela aniquila todo mal, toda legalidade, toda maldade. A graça de Deus, quando manifestada, ela transforma de dentro para fora. E ela quebra todo o ciclo do mal que o diabo por décadas, por séculos, perpetuou dentro da sua família, dentro da sua descendência. Mas em você este ciclo vai ser quebrado e os seus filhos serão semelhantes a Deus. Primeiro, posicionamento, repita. Segundo, transformação. Terceiro, novidade. Eu concluo dizendo o seguinte: se você está vivendo em Lodebar espiritual, em alguma situação que você se sente vitimizado, se sente abandonado, traído, decepcionado, decepcionada, eu tenho uma boa notícia para você. O rei te mandou chamar. O rei não quer que você viva mais nessa situação. O rei quer que você saia de Lodebar espiritual. O rei quer que você deixe o lugar de sequidão, de angústias, de tristezas, de amarguras, de críticas, de decepções. O rei quer que você saia de Lodebar e venha para o palácio. O rei quer que você se alimente com ele à sua mesa. Quando Mefibosete caminhava, todos viam o seu defeito. Mas quando ele se sentava à mesa, ele era igual a todos. Ei, o rei sabe que você manca. O rei sabe que você tem defeitos. O rei sabe que você tem problemas.
O rei sabe que você não é perfeito. O rei sabe que você tem deficiências. O rei sabe que você manca. O rei sabe que você tem fraquezas. O rei sabe que você tem dilemas escondidos que você tem que lidar. Mas chega no domingo, nós colocamos a nossa cara gospel, a nossa roupa gospel. Fazemos uma escova no cabelo, colocamos uma maquiagem. Tem gente que você encontra na semana e fala: oi pastor, eu falo, não sei quem é. A pessoa achar ruim de eu não ter respondido, eu não sei quem é, mas no domingo eu sei. Glória a Deus. Paz, pastor, quem és tu? O rei quer que você viva no palácio. Ele sabe que você manca. Não é maravilhoso isso? Deus sabe das nossas fraquezas. E se você diz que não tem fraqueza, eu vou te dizer qual é a fraqueza, você é mentiroso. Porque todos nós mancamos em alguma área da vida. Todos nós temos defeitos que nós queremos esconder. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sentados à mesa do rei, somos todos iguais. Quando nos sentamos no domingo para ouvir a palavra, para se alimentar da palavra, o alimento espiritual, a palavra nos iguala. Somos todos um em Cristo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração fazendo todo. Eu quero viver. Vamos estar em pé, por favor. Antes de nós participarmos da ceia, e aqui eu vou apresentar os visitantes. Anotei ali e não apresentei. Mas antes, eu queria perguntar neste domingo de manhã, primeiro domingo do março. Gente, nós já estamos no 3º mês do ano. Você está ficando velho. Ó, você viu que diminuiu, amém? O tempo está passando rápido. A vida está voando, gente. Ei, acorda. Acorda. Deus quer que você viva no palácio. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Não é isso, crente. Tem gente que tem uma mente tão desvirtuada que tudo leva para a prosperidade financeira. Ele vê dinheiro nos 10 chifres do dragão do Apocalipse. Cada chifre é $1.000. Não estou falando disso. Estou falando de uma vida espiritual. Ele quer que você saia dessa posição de Lodebar, desse lugar de fracassos, de traumas, de decepções, de frustrações. Ele quer que você saia desse lugar. E Ele quer que você viva no palácio. Quando você sair de Lodebar, as pessoas vão notar que você manca. Mas quem não manca? Quem não manca? Quem não tem defeitos? Quem não tem problemas na vida? Quem não tem dificuldades? Quem não tem fraquezas? Todos nós. Mas o rei sabe que nós mancamos.
Mas enquanto nós encontrarmos o caminho do palácio, enquanto nós aceitarmos o convite do rei e sentarmos à mesa, nós seremos alimentados. E naquele dia, tudo aquilo que nos aflige, que nos coloca para baixo, Ele revestirá isso de um corpo glorificado. Aí sim, seremos perfeitos como Ele é. Mas enquanto esse dia não chegar, eu te convido, mesmo que você manqueje, não deixe de vir à igreja, não deixe de servir a Deus. Porque uma hora o rei te chama para o palácio. E esse dia é hoje. Quem sabe você entrou aqui, eu vou encerrar com isso, desviado, desviada, afastado dos caminhos do Senhor, distante da comunhão da igreja, porque alguém que era responsável de cuidar de você te deixou cair. Um líder que você confiava a sua vida te decepcionou, não fez tudo que você queria que fizesse. Alguém que era responsável pela sua vida espiritual lhe frustrou, e você se machucou, e você se quebrou, e você, por causa disso, está com a alma defeituosa, perdeu a fé, não acredita mais em igreja, em pastor, em crente, em nada. E você diz: eu não creio mais em nada. O rei está te chamando. Está te chamando para você vir para o palácio. Está te chamando. Alguém diz: pastor, por que tem tanto problema na igreja? É porque todo mundo que está aqui manca em alguma área. Então quando você junta um monte de gente problemática num lugar só, dá problema. Mas a graça dele nos une, a unção dele nos sara, a graça dele nos restaura. E quando somos perdoados, o Espírito de Deus vem morar em nós e nos tornamos doces como uma criança. Alguém que quer reconciliar-se com Deus, alguém que recebeu de Deus esta palavra e diz: olha, esta palavra para mim, eu quero reatar minha comunhão com Deus, eu quero receber de volta a alegria da minha salvação, eu quero ter a liberdade de participar da ceia em comunhão com Deus, eu quero esta nova vida, eu quero ser posicionado de volta, eu quero essa transformação que o pastor pregou, eu quero essa novidade de Deus para mim, eu quero. Será que tem alguém? Se há, levante a sua mão aonde você está, nós queremos orar por você. Alguém que diz: eu quero, pastor, eu preciso reatar minha comunhão com Deus. Levante a sua mão, eu quero apenas orar por você. Dê um sinalzinho assim, se há alguém. Está tudo bem com você? Se está, glória a Deus. Mas se não, é tempo, é dia de você ouvir o rei te chamando. Você pode escolher dizer: eu não vou, eu vou morrer em Lodebar, eu não quero saber, eu não acredito mais que exista alguém que pode me restaurar, eu não acredito mais em nada. Você pode, se você quiser, você vai rejeitar o convite do rei, dizendo: venha para o palácio. E você pode dizer: não, eu quero morrer em Lodebar. Mas se você quiser aceitar o convite do rei Jesus, te chamando para o palácio, te chamando de volta para a comunhão, te chamando de volta para a restauração, te chamando de volta para fazer tudo novo na sua vida, para escrever uma nova história. Se você quer, levante a sua mão. Pela última vez eu pergunto: alguém? Levante a sua mão assim, dê um sinal se há alguém. Se não há, nós vamos orar e nós vamos cear. Mas a palavra de Deus foi pregada, a oportunidade foi dada, e cabe a você aceitar ou não. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra que foi pregada neste dia, pelo apelo que foi dado, pelo convite do rei. Eu sou apenas um porta-voz, pois quem convida é o Senhor. Aqueles que porventura precisariam atender este convite, que ainda estão em Lodebar espiritual, que o Senhor possa dar uma nova chance, uma nova oportunidade,
no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quantos dizem amém?